é uma hermenêutica, até porque não dá para a gente saber. Alguns que ele escreveu, eu penso que Jesus assume um gesto de controle do que se chama de psicologia de massa. Aquela massa poderia, de maneira enfurecida, matar aquela senhora, se alguém fizesse um gesto de jogar a primeira pedra. Qualquer um que fizesse um gesto de jogar a primeira pedra, todo mundo, naquele contexto, teria... Eu acho que quando Jesus... Bastar a primeira pedra para tomar cena. Eu presumo que quando Jesus baixa, assim, o texto assim, todos ficaram olhando para ele, eles tiraram o foco da senhora. Não estou fazendo uma interpretação hermenêutica, estou fazendo uma interpretação do cenário. Então, se alguém disser, exatamente, um ato que Jesus diz, eu vou controlar esse grupo aqui. E aí, vou chamar atenção para mim para esquecer a senhora. Então, o que eu presumo, aquele gesto de Jesus, e quando a gente vai lendo o texto, é uma probabilidade, não estou fazendo uma afirmação. Então, acho que, inclusive, quem sabe ele não escreveu foi nada, foi para chamar a atenção mesmo, para o pessoal ficar olhando o que é que ele está fazendo ali no chão, que rascunho é esse, né? Então, não é o que ele escreveu, é o gesto que chama a atenção e tira e desvia a atenção da violência sobre a menina. A Agenor pergunta, e se trouxesse a adúltera e o adúltero, Jesus iria transgredir a lei, visto que a lei manda apedrejar? Transgrediria a lei, eu penso. Da mesma forma. O fato deles terem sido, digamos, não, o justo ali não é porque não trouxeram o rapaz. A injustiça é em matar. Então não significa que matando os dois estava resolvendo o problema. Não é essa a questão é não matarás. É uma premissa bíblica que está não matarás, não adulterarás, não furtarás e tal. É um princípio bíblico. Poderia pegar algumas coisas aí na própria coisa, e se ele concorda, eu colocaria como a ética do evangelho, poderia, porque a própria ética cristã está complicada. Se você pensa em cristandade, que cristandade que a gente está falando? Né? É a cristandade dessas indústrias da fé, dessas empresas de mercado? De que cristandade nós estamos falando? Nós estamos falando dessa cristandade aí batizada de violência, repleta de ódio, de amargura, né? De que cristandade nós estamos falando? Então, a própria ética da cristandade precisa ser modificada. Quem é que ajuda para modificar isso? A ética do Evangelho, a ética de Jesus. Eu faço uma diferença, não obrigatoriamente todos têm que fazer, mas eu faço uma diferença hoje entre Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré e cristandade. Você tem cristandade pentecostal, cristandade neopentecostal, você tem cristandade ortodoxa. O que a gente tem de cristandade nesse meio do mundo é um negócio assim, é diferente essa cristandade do que os caras chamam os discípulos de cristão, porque eles eram tão parecidos e tão seguidores de Jesus que eram chamados de cristãos. Então, primeiro... Pequenos cristos, né? Eram pequenos cristos. Né? Nós precisamos de uma ética à luz do Evangelho. E aí essa ética à luz do Evangelho ajuda a modificar. Deixa eu fazer uma colocação aqui, eu espero ser entendido. Nós falamos do Jesus da manjedoura. Nós falamos do Jesus que veio montado num jegue. Nós falamos do Jesus que passou pelo Getsemane. Nós falamos do Jesus que passou no Calvário. Aí a gente cria estruturas, templos suntuosos, cheio de... Cara, isso é muito antiético em relação ao Evangelho. Isso não é só um pecado... Isso não é um pecado, talvez moralmente, não seja um pecado moral. Porque a moral diz que tem que estar tudo bonitinho, tudo bem arrumado, tudo legal. Mas aí a gente chega numa pomposidade tal que quando você olha para o Evangelho, por isso que é a ética do Evangelho. A ética do Evangelho faz com que você seja servo e não dominador e controlador. Mas é normal, faz parte da moral normal, se você é o chefe, seja chefe. Comande e domine. Mas quando você traz essa ideia aí, né? Então, assim, seria um evangelho mais, de menos ostentação, mais ou menos sobre o que você está falando, né? Seria o evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Pequena Belém Efrata, desprezível Nazaré, faz entrada triunfal não limousine, né? Numa carruagem, num jumentinho, anda com gente simples. Esse é o Jesus de Nazaré. Mas nós criamos todo... Mas esse Jesus de Nazaré, ele vem só para a classe dos simples? Não vem para a classe também dos afortunados? Não, ele veio lá, por exemplo, o Barnabé. José de Arimateia, Barnabé. Só que o pessoal não ficou parecido com o José de Arimateia. O José de Arimateia ficou parecido com os outros. Mas Jesus era arengueiro. Tem uma teoria que quando ele entra no jumentinho por um lado, Pilatos está entrando pelo outro.
É a teoria cruel, mas de afrontar também o Império Romano, né? Seja o que for, é um sinal de muita simplicidade, porque era jumentinho, cria de jumenta, nunca montado por ninguém. Significa o quê? Era 0 quilômetro? Não. Significa que ele não era um animal dócil para ser montado, ele era um animal arisco. É fantástico falar isso aí. Hein? É fantástico você falar. Precisa ser muito Deus para vir montado no jumentinho com aquele estilo e ser reconhecido que é Deus. Nós precisamos nos permitir mais visitados pelo Evangelho, a fim de que o Evangelho modifique não só essa ética social, mas a ética da cristandade. Cara, é muito antiético o cara que fica tirando dinheiro do povo, rapaz. Tirando dinheiro para se projetar, para fazer uma grande empresa daquela senhorinha que ganha um salário mínimo, que deveria, no contexto de Jerusalém, aquela senhora era que levava o dinheiro da comunidade. Ela que levaria o dinheiro da comunidade, ela que levaria o seu alimento. Está lá quando os apóstolos resolveram estabelecer aquele corpo de líderes para os serviços das mulheres dos helenistas, né, as viúvas de homens que não eram judeus, e que estavam sendo discriminadas na distribuição diária, fica evidente que elas não estavam ali para ofertar, elas estavam para levar.